Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live, onde eu vou conversar sobre assuntos com relação a um lado mais de frequência, corpo frequencial, essas coisas todas de da nossa realidade enquanto energia. E para isso eu vou convidar minha grande amiga, que a gente já vem fazendo lives há um tempo, que é a Tatiane Bonatti, que ela é mestre reikiana, tem aí nas trilhas do Eu, que é um canal no YouTube, tem uma página também no Instagram, então eu vou convidar ela aqui. Rapidinho, já. Alô, Boa Tati? noite, tudo bom? Oi, Tati. Tudo Boa bom, noite a Tati? todos aí. Oi? Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Que bom, a gente hoje a gente vai conversar um pouco mais, a gente, claro, vai falar um pouco da Sagrada Rainha, né? Ou agregar a Sagrada Rainha ao assunto que nós estamos propondo hoje, que tem muito a ver com uma leitura diferente, é um convite diferente que a gente está fazendo sobre, vamos dizer assim, uma leitura, né? Nós vamos convidar as pessoas a fazer uma leitura diferente com relação aos rituais de ayahuasca, né? E também com relação à própria pessoa, né? O próprio indivíduo como ser integral. Então, essa é a nossa jornada de hoje de perguntas e respostas. E óbvio, né? As perguntas, as pessoas vão fazendo as perguntas aí também de acordo com o que a gente vai comentando. Boa noite, a Bia. Boa noite, Boa a noite, minha irmã Bia. Betânia, ao pessoal que está entrando aí. Então, a gente vai começar a fazer e acho que a Tatiane tem as perguntas aí para a gente fazer. Você quer fazer algum comentário também, Tati? Não, então, eu senti, hoje eu faço envio de reiki para o nosso grupo no WhatsApp. Nós temos um grupo que a gente tem interesse em entrar, participar do grupo. Toda quarta-feira eu faço envio de reiki gratuito. E quem quiser, que não está no grupo, quiser e sentir de participar, de receber energia, deixa o nome depois, porque acho que na live não fica salvo, né? Isso, Então, isso hoje aí. às 22 e 22. Quem Pô, que quiser, legal, só deixa, maravilha, né? manda por DM, porque aí fica mais fácil, né? Isso. Bom, então, é assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que podemos entender sobre o corpo vibracional no ser humano. Olha, esse tipo de abordagem ele vem já de uns tempos para cá, vamos dizer, de uns 10 anos para cá, isso já vem sido tocado no assunto. É claro que isso é uma matéria que vem sendo falada, já vem sendo falada há muitos anos, né? Óbvio. Mas a gente vai falar um pouco aqui sobre essa questão de quem nós somos, né? Do ponto de vista energético. Então, basicamente, fazendo uma leitura um tanto quanto assim simplória, né, da história, nós somos a resultante, né, de o casamento de dois seres que geram ali um terceiro ser. E esse ser ele vem com toda uma estrutura energética, né, que a gente chama em algumas linhas religiosas de reencarnação. E essa energia ela vem com as suas memórias, vem com as memórias da mãe, vem com as memórias do pai, todas as impressões da história, que é o que a gente chama de ancestralidade, né? Onde está aí a ancestralidade. Então vem todo essa composição e vai dar forma a um ser, né? Ao neném ali, e esse neném vem com toda essa carga. A princípio, a sua estrutura mental, ela, a gente pode dizer, como muitas linhas falam, do ponto de vista tecnológico, é um HD vazio, ela vem com
aquele campo limpo, entre aspas, porém vem com essas impressões que vêm dos pais e vêm dela mesma de encarnações anteriores. Então esse corpo vibracional ele vem com essa composição e essas memórias essas referências ancestrais que compõem esse ser, elas vão ser potencializadas ou não de acordo com a vivência que esse ser vai tendo ao longo da sua criação. Vai sendo construído ali o que a gente chama de personalidade, o que a gente chama de padrão, né? E ao ser construída essa personalidade, você tem ali mais um indivíduo na sociedade. Porém, as suas tendências é que vão dar a diferença dessa personalidade das outras pessoas, né? Então daí vem esse corpo frequencial que compõe o nosso corpo físico, né? Que está totalmente em volta do nosso corpo físico. Nós somos essa presença e energia, né? Que as pessoas não têm assim um conhecimento, né? Nós não temos esse conhecimento de que nós somos uma expressão emocional, nós somos uma expressão energética do universo e então nós somos, é daí onde vem a frase, nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos energia, né? E essa energia, ela se manifesta de acordo com as nossas vontades, os padrões emocionais que nós estruturamos a nossa personalidade. Uhum. E assim, na questão crença versus verdade, como você faria um paralelo com esses conceitos em uma ótica frequencial? Olha, é muito interessante colocar isso porque a Arro... crença, a crença, ela é toda a composição que a pessoa estabelece para ela perante a vida, todos os conceitos que ela começa a adquirir e sedimentar para ela dentro da personalidade dela. Daí o porquê que eu acabei de falar, daí porque as pessoas são diferentes umas das outras, porque cada um tem uma ótica, né, da crença, e a verdade, na realidade, é o que ela estabeleceu. Então, uma crença, ela termina sendo a base da verdade daquela pessoa, né? A verdade em si é que nós somos impermanentes. Nós podemos flexibilizar isso de acordo com a maneira com que a gente lida com a vida, de acordo com os acontecimentos que nós temos, de acordo com as coisas que vão acontecer na nossa vida. A gente pode flexibilizar isso. Então, a nossa verdade é que nós somos seres impermanentes e que nós somos seres que estamos sempre em um constante aprendizado, né? Por isso que ninguém pode se sentir alguma coisa, porque sempre tem algo para se acolher como ensinamento, sempre tem algo para se acolher para enriquecer cada vez mais a nossa visão de mundo e, de repente, até flexibilizar aquilo que a gente vem conceituando para a gente, né? Você pergunta? Não, né? E como é estabelecida a comunicação com o universo? Pois é, isso aí que é interessante. Aí, baseado nas estruturas de crença que nós temos, nós estabelecemos, né, essas estruturas de crença baseados em códigos emocionais, né? Então, tudo que nos acontece ao longo da vida, seja com 4 anos de idade, seja com 2 anos de idade, tudo isso são códigos emocionais, né? Que, vamos dizer, antes de códigos emocionais, vamos colocar como códigos frequenciais do nosso ser e que são captados por uma qualidade emocional. E essa qualidade emocional vai estruturar dentro desse corpo energético um padrão reativo. Enquanto neném, esse padrão reativo ainda não se deu o nome, mas a gente já poderia traduzir um pouco como medo, como segurança ou como uma insatisfação, né? Quando o neném está sujinho lá, quando o neném está com fome, ele sente uma inquietação, ele não sabe traduzir aquela emoção. E esse padrão, de repente, se for repetido diversas vezes,
essa pessoa pode estabelecer uma angústia, uma ansiedade, talvez o princípio da ansiedade, até mesmo isso. E aí vai surgir, onde nasce, né, os princípios de certos padrões que muitas vezes a gente, em fases adultas, em fase adulta, a gente começa a manifestar isso, a gente manifesta isso e não sabe como é que a gente vai encontrar o núcleo disso aí, né? Então, esses comportamentos e esses padrões que a gente estabelece desde o início da vida, pré-adolescência, né? Infância, pré-adolescência, adolescência, vão criando o que a gente pode chamar também de códigos. E esses códigos são frequências que nós emanamos para o universo. Esses códigos, que são frequências, eles são crenças que nós estabelecemos. E por ser crença, por ser uma coisa que a gente começa a admitir para a gente que aquilo ali tem um sentido, o universo também começa a gerar acontecimentos para fortalecerem essas crenças. E o universo começa a corresponder aos seus medos, às suas inseguranças, às suas arrogâncias, às suas vaidades. Ele começa a corresponder e aquilo ali vai se tornar uma verdade. E é por isso que muita gente fica presa a determinados conceitos, de tanto que, ao trabalhar aquela estrutura emocional dela perante o universo vai sempre estar correspondendo daquela forma. Em termos práticos, a gente pode dizer sobre amizades, sobre relacionamentos, sobre acreditar em si mesmo, sobre zonas de conforto, né? Essas coisas a gente termina a falar, tá vendo? É por isso que não deu certo, é por isso que não sei o quê, tá vendo? Eu sou assim mesmo, é porque eu sou assim mesmo. Então você começa a trabalhar o que a gente chama, o que a pessoa, de uma certa forma, começa a estabelecer como verdade aquilo, porque ela acredita naquilo. Se alguém vem com uma proposta diferente, muitas vezes é um convite à mudança de conceitos, é um convite à mudança de, de, como é que chama? De paradigmas, e muitas vezes a pessoa não tem aquela disposição, emocionalmente ela não consegue acolher aquela nova proposta, porque ela está tão fortemente arraigada na proposta anterior, que ela não consegue mudar, ela não consegue trazer à baila uma nova visão de mundo. E ela termina ficando ali naquela zona de conforto. Acho que alguém fez uma pergunta aí bem longa, né? O Nelson, ele falou, penso o desenvolvimento do humano diferente do campo frequencial, que é paralelo, pois vamos desenvolvendo o nosso corpo conforme nossa consciência, daí experienciamos outras relações. O corpo frequencial, ele se desenvolve de acordo com as memórias que nós trazemos do ponto de vista karmático. Aquilo ali também é uma manifestação. Tudo são manifestações de um passado que trazemos, né? Então, se dentro de uma estrutura de memória energética, a pessoa veio para perder o braço com 6 anos de idade, a tendência dela é perder esse braço com 6 anos de idade. Existe uma série de outras colocações que podem agrupar essa ideia para poder o corpo se desenvolver e trabalhar esses padrões, porque vale lembrar que os padrões frequenciais, eles são estabelecidos por questões emocionais e essas emoções também reverberam no corpo. Elas se manifestam no corpo e geram também padrões patológicos de acordo com a intensidade desse padrão energético emocional que a gente está falando aqui. Então, isso vai vibrar no corpo, isso vai trazer também reações, sejam quadros de problemas renais, sejam deficiências no fígado, sejam problemas circulatórios, sejam problemas, inclusive, ósseos. Então, isso tem também uma expressão no corpo físico. O Léo perguntou aqui de qual maneira eu posso estar frequentemente em frequência com o universo. Eu entendo que a maneira com que a gente tem que estar, primeiro a gente precisa perceber quais os padrões que a gente emite para o universo, ser um observador da própria jornada, ser um observador dos acontecimentos, da nossa história de vida, das coisas que aconteceram, e a gente começar a perceber que com certeza tem algumas situações repetitivas, né, nos padrões, tem algumas situações onde a gente vê que gira em círculos algumas coisas, seja relações, sejam situações financeiras, sejam situações de vida
acontecimentos diversos. Então, a gente começa a observar isso. Primeiro caminho para o autoconhecimento seria a observação, né? E dessa observação você começar a ver o que que você realmente, como você realmente está se comunicando com o universo, como você realmente está emitindo determinado código, vamos dizer, a gente está falando em código, né? Mas é comunicação com o universo, para que o universo possa corresponder. E aí, a primeira coisa que a gente faz quando observa é que a gente fica silenciando a mente, a gente fica observando o que que é que a nossa mente diariamente mantém como pensamento, como forma pensamento, o que que a gente acredita, o que que vem sempre na nossa mente. Se vem pensamentos de mágoa, se vem pensamentos mais objetivos, se vem pensamentos mais racionais, se vem coisas mais duras com a gente mesmo, com as pessoas. Então a gente tem que observar muito como é que é o trânsito mental que ocorre nas nossas relações e com a gente mesmo, principalmente a relação que nós temos com nós mesmos, é que a gente vai perceber qual é o código que a gente emana. E qual é o código ideal, que no caso foi a pergunta que ele fez. Código ideal, primeiro a gente tem que silenciar e se perceber como um quanto universal manifestando sempre algo. Essa harmonia é a manifestação de coisas positivas, de coisas amáveis, com nós mesmos e com os outros, progressivas, conquistas. Já estamos conquistando, já conquistei. São pensamentos extremamente positivos e progressistas, né? São coisas que trazem benefício para as pessoas em todos os campos. Quanto mais nós nos percebermos como o mago da carta do tarô, né? O manipulador do universo, do ponto de vista benéfico, né? Do ponto de vista de amplitude de coisas na nossa vida, melhor a gente vai estar em harmonia com o universo. Porque é isso que o universo quer. O universo não quer negatividade, nem desgraça, nem doença. Ele não quer isso. Tudo isso, todos esses lados negativos, faz parte dos conflitos que o ego cria por meio dos medos, por meio das inseguranças, das arrogâncias, das cegueiras sociais, das cegueiras morais, da sexualidade desenfreada, uma série de outras coisas que geram os conflitos nas pessoas, e é por isso que acontece todas essas situações mais difíceis para cada um. Não é nada fácil, né? É um exercício Não, diário também. não, é um caminho, exatamente, é um É exercício diário, é preciso uma ser coisa que... trabalhado, né? Porque eu sinto assim, eu vejo assim, a grande maioria das pessoas não se importa com isso. Não se preocupa com esse lance da frequência e tal, e isso é super importante, né? Tem que levar a sério, porque isso é fundamental, né? Tem uma Uhum. pergunta da Núria sobre a ayahuasca, né? Falando que toda vez que a mãe dela consagra, ela vê tanta morte. Eu tinha bastante isso também. Geralmente Acho que a gente não vai entrar no lance da ayahuasca, né? Acho que a próxima pergunta é sobre o chá, mas assim, só para concluir, através do pensamento eu também posso encontrar a cura, então. O Leozinho está perguntando. Sim. Deixa eu falar então primeiro depois eu vou voltar no Leônidas, né? Com relação a pensamentos de morte, né? Vai depender muito de como é que é essa morte que a pessoa faz, mas via de regra, quando a gente vê muito morte, de repente é um convite à transformação, né? Vale lembrar que a gente, nas experiências, né, da Sagrada Rainha, a gente tem encontro com muitos arquétipos, né? Então, os sinais que a gente entende como morte é um convite a mudanças, é um convite a, a transformações internas, a reavaliações de conceitos, a uma reavaliação da vida, né? Então, é mais ou menos isso. E o que o Leônidas falou também com relação a pensamento, né? Podemos encontrar a cura por meio do pensamento, não é isso? A cura faz parte de uma forma pensamento, de um pensamento extremamente revolucionário dentro de si mesmo. Mas vale lembrar do que se está curando e qual a leitura que tem que ser feita dessa patologia que foi adquirida. Qual a leitura? Qual foi o código emocional que constituiu esse quadro patológico? E aí sim você entrar num processo de cura, né?
É tanto que na medicina chinesa, no caso que é a minha área, a medicina chinesa trata muito dessa questão. O fígado tem muito a ver com raiva, o rim tem muito a ver com medo, o pulmão tem muito a ver com a receptividade de vida, o baço tem a ver com os trânsitos mentais, né? O baço pâncreas, né? Trânsitos mentais, o coração tem a ver com a afetividade. Então nós temos uma série de códigos que várias vertentes podem denunciar qual é o padrão emocional que a gente chegou a construir determinada patologia e começar também a trabalhar isso. Né? Pode-se trabalhar em paralelo, né? Também não fica só pensando na cura. Já que aconteceu em nível físico, é necessário também acompanhamento da medicina, né, tradicional aí, também com a mente, né? E trabalhar a mente também em cima para que esse quadro seja revertido. Rosaninha. Rosana, sua linda. Cocriar ajuda um tiquinho. É isso mesmo, com certeza. Como você explica? Vamos falar um pouquinho sobre a ayahuasca agora. Como o chá da ayahuasca pode promover, do ponto de vista frequencial, uma mudança na psique humana? Olha, o chá, a gente sabe que quando o chá entra no nosso estômago, né? A gente virou o copinho ali, vai para o nosso lugar lá, fica sentadinho ouvindo as músicas, né? Acho que todo mundo aqui que conhece o chá da ayahuasca sabe, fica lá ouvindo as músicas e nisso ele vai para a pineal, né? Ele entra no sangue e a pineal capta aquilo ali, expande. É nesse momento que você está entrando em um âmbito energético, né? Um âmbito de percepção, né? Da, da sua energia. É por isso que a gente fala que é um momento muito delicado, porque existem N interpretações, né? Mas essas interpretações também fazem parte do nosso cognitivo. A gente fica tentando identificar. Então, sempre dou a dica do seja observador da experiência. Não tente concluir nada no momento da experiência. Né? Apenas seja aberto a perceber os insights que você é convidado a captar naquele momento da experiência. Porque tem muitos insights que faz a gente perceber as coisas. Né? Então, nesse momento, a gente fica em um âmbito energético muito mais ampliado, um âmbito emocional, né? Que a gente fala aqui também como frequencial, e nesse momento a gente está em contato, pode-se dizer assim, em contato direto com o nosso inconsciente. E ao estar em contato com o nosso inconsciente, muita coisa que a gente preserva dentro de nós, muitas verdades, muitas leituras que nós fazemos, elas são colocadas não da forma cognitiva, não é de uma forma abrupta, não é de uma forma agressiva, não é. Simplesmente flui. E quando flui isso, flui de uma maneira, eu posso dizer, emocional e não racional, né? E a gente termina entrando em contato e revertendo isso. Como é que o campo vibracional, o que que acontece? Como a ayahuasca faz isso em nível atômico, em nível emocional, essas coisas, esses assuntos todos, eles fluem de uma forma tão sutil, tão carinhosa, vamos dizer assim, em que a gente está remodelando, se assim houver, né, uma compreensão das coisas que fluem, seja de uma história de mágoa, seja de um momento difícil de algum acidente, alguma coisa assim, e a gente começa a reviver aquele trabalho, aquela emoção que ficou represada dentro da gente, que é daí, inclusive, que vem as limpezas, né? Que é por isso que às vezes acontece uma coisa, imediatamente você sente vontade de botar para fora, né? Que você faz a limpeza ali, você bota para fora e aí esse tipo de movimento é um movimento de anulação daquele aspecto, daquele nó emocional que estava dentro da gente, né? Já respondendo a resposta da pergunta do Leonas, a ayahuasca é para todos, aí vem a frase do mestre Irineu, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca, né? Porque depende muito da visão que a pessoa tem da ayahuasca, da visão que a pessoa tem dessa proposta que a ayahuasca nos convida a viver, e dependendo aí da pessoa, pode ser que ela
entre em alguns conflitos que ela não queira tomar mais, que geralmente é o que acontece. Algumas pessoas entram em alguns conflitos em que pode existir ali uma resistência na mudança de paradigma, mudança de visão de mundo, né? Mas a cura que a ayahuasca traz com relação ao corpo frequencial, que no caso é a pergunta, ela traz essa consciência, porque trazendo essa consciência, você também traz ali uma mudança, uma visão de mundo diferente, uma visão emocional diferente, e você naturalmente, você vai mudar o código que você tem com o universo, você vai mudar o que você emana para o universo, e o universo vai te devolver de forma diferente. Por isso que muita gente fala que a vida da pessoa mudou depois que conheceu a ayahuasca, então a vida da pessoa mudou depois que foi em tal lugar, foi em tal igreja, tal lugar, porque de repente ela entrou em contato com algo emocionalmente muito forte e aquilo ali ela começou a ter uma visão melhor do mundo. No caso da ayahuasca, você toma uma consciência de muita coisa que você vive e aquilo ali naturalmente, é um processo natural. Você vai mudando o seu corpo frequencial e você vai mudando as coisas do seu mundo, né? Do seu universo, da sua verdade. Né? Mudando o campo frequencial, vai mudando tudo automaticamente. Com certeza, você muda a comunicação com o universo, então o universo começa a trazer coisas diferentes para sua vida. Né? Sim. E fala um pouquinho sobre as reações, mudanças ou resistência à mudança. O que acontece no momento da experiência? Aí é quase que uma continuidade disso que a gente está falando, né? Quando na experiência você encontra um padrão né, algo emerge do seu inconsciente naquele momento ali, e você de repente tem uma resistência para acolher uma proposta diferente, que de repente você sente que poderia ter uma visão diferente. Isso aí eu posso colocar em termos práticos, uma mágoa de família, um medo, um convite à mudança de vida, um convite a ser mais enérgico ou ser mais passivo, uma coisa que convida você a ser diferente com os outros, ser diferente com você mesmo, para que as coisas possam ser mais suaves na sua vida. Muitas vezes flui essa ideia e a pessoa não quer aceitar, ela não quer mudar o jeito dela. Né? Eu já vi depoimento de uma pessoa que terminou o ritual e aí ela falou que ela descobriu que ela tem que ser controladora. Quer dizer, ela entrou num padrão que ela não aceitou aquilo ali, aquele convite, e ela entendeu que ela tinha que ser controladora. Então, ela negou, nunca mais voltou, lógico, nunca mais voltou. Daí a resposta, né? A ayahuasca não é para todos nesse sentido, porque você vai, nunca mais você vai querer tomar. Por quê? Porque você se deparou com uma coisa que ia convidar você a ser uma pessoa diferente nas suas relações e principalmente com você mesmo. Porque o ato de ser controlador é um nível de ansiedade altíssimo que a pessoa carrega. Né? A pessoa fica com uma ansiedade que ela colheu isso há muito tempo, né? Estabeleceu isso há muito tempo, seja na criação, seja com os pais, seja na escola, seja em algum momento, ela estabeleceu esse padrão e ali ela fortaleceu com o passar do tempo porque ela começou a ter algum ganho, né? Tinha resultados plausíveis, tinha coisas muito coerentes ali, dentro das coisas materiais de vida dela, mas levar esse padrão de controle para o âmbito emocional, aí você já começa a sofrer, porque você não tem um nível de percepção emocional das coisas, você não começa a ter o feeling, porque você quer tudo do jeito que tem que ser, de acordo com o conceito que você estabeleceu. Então, muitas vezes, a vida vai te convida a dizer assim, olha, não é bem assim. Você precisa sentir, você precisa se entregar ao fluxo natural da vida, que é o famoso entregar para Deus, né? Você precisa acreditar no fluxo natural da vida, que as coisas fluem naturalmente. Esse lance que eu estou falando aqui de código frequencial, da comunicação que a gente tem com o universo, é uma coisa que a gente faz e o universo simplesmente ele não quer saber se é imoral, se é moral, se é bom ou ruim. Ele devolve. É um ato, é uma manifestação do seu campo áurico, do seu campo energético para o universo, ele devolve. Por isso que eu falo, não tem crivo.
É por isso que é delicada essa situação, porque quanto mais você perceber o que você emana para o universo, de acordo com os acontecimentos, mais uma vez eu falo que, né, da pergunta do início da nossa conversa, quanto mais a gente emana as coisas que nós emanamos, os códigos que nós colocamos para o universo, ele vai nos devolvendo. É uma reação natural, é a lei de causa e efeito, né? O próprio Einstein colocou isso já lá nos anos 30, 40. Isso é uma coisa quântica, né? Michio Kaku, Deepak Chopra, todos eles são unânimes em colocar isso. É uma comunicação normal, normal, entre aspas, que nós traduzimos para o universo como se aquilo é aquilo que a gente quer. O universo é o gênio da lâmpada. Só que a gente muitas vezes não sabe o que a gente quer. Não cognitivamente. A gente estabeleceu em campo emocional. E a gente muitas vezes não se conforma com as coisas que aparecem. O cognitivo não aceita, mas emocionalmente nós fizemos um programa dentro de nós que emana isso. Seja uma relação afetiva, seja uma relação de amizade, sejam pessoas. Se a gente acredita muito em falsidade, a gente fatalmente vai entrar no âmbito da falsidade e da traição. Se a gente tem muito medo de dar saltos na vida, a gente vai estabelecer na nossa mente zonas de conforto para nos preservar naquele mundo. E nós vamos ficar presos nesse mundo que a gente escolheu. É o que a gente chama de zona de conforto. Que ele colocou. Quer dizer que sou livre para escolher mudar ou não, e aí tenho que arcar com as consequências da minha escolha. Exatamente, né? Aí o Aleister Crowley fala, né, as palavras que ele ouviu, né, de Todd é: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Você faz e o universo corresponde. Você faz e o universo corresponde. É o que a gente, É porque tudo assim, que se planta colhe. Essas frases jargão, mas são verdades mesmo. é que é uma coisa tão simples, né? Que a gente acha que é até irrelevante, porque muito simples, não pode ser isso. E é verdade. É que assim, o complicado Exatamente. é você conseguir trabalhar isso. Mas se você tem a consciência disso, já é um passo enorme, né? E mudar a frequência também, né, Aleph? Mudar a frequência é uma coisa importante. E tem várias formas de mudar a frequência, como você disse, mas tem formas também mais simples de. Porque às vezes a gente não tá no dia legal, no dia bom. Então, assim, põe uma música, canta, dança, tantas outras coisas que podem, que ajudam a elevar, né, a frequência. E tem que ir trabalhando dia após dia, todos os dias. Não é fácil. A sociedade nos convida sempre a ter momentos de alegria e momentos de muita raiva, né? O universo só quer saber como é que você lida com a raiva, como é que você lida com a sua alegria, como é que você lida com o prazer, ou como é que você lida com o sofrimento. Qual é a leitura que você faz disso? Se você potencializa o sofrimento dentro de você, você vai ser sempre alimentado de situações que vão te levar ao sofrimento. Se você potencializa as raivas, você vai ser sempre levado a ter situações de raiva. Então, é sempre uma coisa que nós podemos dar muito valor emocional ou não. Se nós desprezarmos e termos visões mais otimistas da vida, a gente vai estar diminuindo a intensidade emocional e, consequentemente, vai estar diminuindo as situações pelas quais a gente pode passar. Mesmo que elas ainda se repitam e a gente já está otimista, a gente não pode desistir disso. A gente tem que estar sempre com uma visão muito mais aberta, né, e não fechada, para poder criar um mundo de revolta, um mundo fechado, o ostracismo, ou criar alguma coisa que traga uma autorrepressão, porque aí a gente vai fechar o nosso mundo e a gente já sabe no que isso pode dar, né? Numa depressão, né? Você pode começar a entrar numa caverna, né? Fica na caverna de Platão, né? Todo mundo querendo dizer, diz lá que não é, você pode viver, você pode ser feliz e você fica lá preso. Que... Mudar nunca é confortável, Arro. Mas na mudança também se cresce, com certeza. Exatamente. Principalmente. Quando você muda, quando você se propõe a mudar, é praticamente você se largar um vício. Vem a abstinência, vem as situações para você voltar a ser o que era antes.
vem uma situação para fortalecer a postura anterior. Mas você tem que ser mais objetivo, você tem que ser persistente. Isso geralmente, pelo que já se entende, isso demora um certo tempo para que o quadro que você viva mude, para que o seu cenário de vida mude e a sua visão de mundo realmente se estabeleça com um novo padrão. É necessário realmente lutar, ser realmente cada vez diariamente pensamentos, diariamente. Hoje se usa muito frequência, se estabelecer frequência para ouvir frequências que mudam nossa condição frequencial, né? Geralmente essa frequência de 432 Hz é uma frequência que traz muita paz interior. Você encontra isso no YouTube, né? Você ouvir ela de manhã já te traz um benefício enorme, porque te convida a se acalmar. Quanto mais você estabelece calma dentro de você, o cognitivo também vai contribuir. Ele vai trazer pensamentos mais calmos, pensamentos mais contemplativos, pensamentos mais otimistas. E esse padrão ele vai mudando. Assim como nas experiências com o chá da ayahuasca. A frequência faz com que você comece a vivenciar coisas que vão trazer, dentro da experiência do chá, vão trazer muito mais paz. Quantas vezes a gente vê no final dos rituais as pessoas sorrindo, gratidão para lá, gratidão para cá, aquela alegria toda, todo mundo rindo, porque trouxe paz, trouxe uma equalização emocional. Ainda que depois de 2, 3 dias, daqui a pouco vai voltar tudo de novo. Tá, mas aí é um convite a uma mudança, de estabelecer novas propostas de pensamento e de emoções perante a vida. Sim, porque a ayahuasca também não faz milagre, né? Ela te mostra o que é preciso Exatamente. fazer, te mostra o caminho ali, a luz, né? É, Mas eu você tem que lembro, fazer essa parte. O Leozinho aqui perguntou, falou que precisa conhecer a ayahuasca. Qual o primeiro passo? ó, Léo, é o seguinte, é interessante, não sei se ele está em São Paulo ou Brasília, né? São Paulo. Mas São Paulo, né? Procura a Tati conhece algumas casas boas, eu estou em Brasília, casas que falem uma proposta como essa que a gente está falando aqui, que a gente está conversando, um convite aí a, a ter um lugar que tem uma estrutura física que seja boa, que traga aí um conforto, pessoas que já vêm nessa jornada fazendo rituais de chá de muitos anos, converse com essas pessoas antes, veja os conteúdos que são pregados, vejam as coisas que são vivenciadas ali, para que você possa escolher. A Tati com certeza vai te dar, né? Aí, ó, mais tarde falamos, a Tati já vai te dar umas dicas aí. Pode chamar, Léo. É isso. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Complementar com alguma coisa, alguma observação? Vou deixar um beijo para Eu minha vou amiga falar Cris também, novamente, que vou faz tempo. aproveitar aqui, vou Ah, aproveitar o silêncio para falar novamente do reiki, que hoje eu vou fazer o envio de reiki e eu costumo fazer toda quarta-feira para o pessoal que está no grupo que nós temos. E eu estou sentindo de abrir, quem quiser receber o reiki, manda o nome na DM, ou para mim, ou para o Aleph, ele me passa, para eu colocar, para fazer o envio. Quem quiser, é só isso. mandar o nome. O Nelson Zibelli fez uma pergunta que eu acho excelente, que realmente vai acrescentar para a gente aqui. Trabalha exatamente as emoções, né, com a frequência solfégio, solfegio, solfégio. É fantástico esse aí, é uma modulação fantástica, trabalha muito com o corpo frequencial da gente, estabelece padrões bons de equilíbrio, né? Não só a 432, mas tem outras frequências bem positivas. Vale lembrar que essa frequência de 432 Hz é uma frequência que ela trabalha muito a paz interior, a espontaneidade, a liberdade do espírito. Só para vocês terem uma ideia, uma coisa curiosa que eu li recentemente, na Alemanha nazista, para eles justamente
encarcerarem a mente das pessoas, dos alemães, eles mudaram a frequência das músicas clássicas, que eles estimulavam as pessoas a ouvir, como Wagner, né, que era o compositor preferido do Hitler. Eles mudaram a frequência para 440, que era uma frequência onde se aprisiona as mentes, faz com que as pessoas percam a espontaneidade, faz com que as pessoas se sintam cada vez mais submissas a um comando externo. Então, o Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler, colocou isso colocou esse programa de 440 Hz para poder aprisionar. E o 432 Hz é justamente um para libertar, para abrir a mente, para tornar você mais criativo, espontâneo, mais pacífico, com leituras mais sadias da vida e de si mesmo. Então, a 432 é uma excelente frequência. E é isso mesmo, E é uma coisa, emocional e vibração, é isso. Né? Ui, pode falar, Tati. é uma coisa muito importante esse lance de frequência, né? Muito sério, né? E as pessoas, a maioria das pessoas não se importam com isso. O que se escuta, o que se. Não é só o que você come, né? Você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar de tudo. Então é um Ah, lance bem, bem sério mesmo, né? com certeza, eu acho que vale muito do que é dito nas letras, né? Não estou aqui, né, querendo julgar nenhum estilo de música, mas vale muito ver. O Nelson colocou a 440 reproduzida ainda no nosso inconsciente. Essa frequência, eu acredito que não, né? Na Alemanha nazista era colocado isso. Eu não sei se ainda existe essa frequência colocada em alguma inteligência de governo, alguma coisa assim, não sei. Isso eu desconheço completamente. Então eu não sei se essa frequência ainda é utilizada. Mas realmente, qualidade musical, alimento, né, ambientes, né, vale muito dos ambientes, tudo que a gente capta. Na realidade, quando nós vamos por um ambiente, também tem aí aquela história do inverso, né? Nós é que nos sentimos atraídos para aquele ambiente. Então vale lembrar o que nós estamos buscando, o que nós queremos para a nossa vida. É muito importante a gente ter consciência da relação que nós temos com nós mesmos. Não é o ambiente em si, é o que nós fazemos para nós mesmos. Qual é a paz que a gente realmente busca? Se é paz ou se é uma satisfação de uma zona de conforto que tem dentro de nós. Se é algo que nós estamos querendo preencher dentro de nós. Né? Daí que vem vícios, daí que vem apegos a muitas coisas. Então, nas relações também, né? Hoje se fala muito de relacionamentos narcisistas, é uma coisa muito forte. O que que a pessoa busca e o que que o narcisista busca? Então, são tudo preenchimentos de sofrimentos, preenchimentos do ego, de vaidade, de poder, de apego, né? De apego ao sofrimento, de apego a uma vaidade, de uma arrogância. Então, essas frequências são emanadas e é por isso que a gente fala, preste muita atenção naquilo que você emana para você, no que você joga para o universo e o que o universo vem te devolvendo. É necessária uma análise muito sóbria. Isso não é, eu sei que isso não é fácil, mas também não é tão difícil. Basta que seja observador do processo, do dia a dia, das coisas que se vive e dos apegos que se tem. Silenciar um pouquinho a mente, né? Muito, Porque exatamente. Quanto mais e silêncio, observar mais, porque a mente, mente, a gente sabe. Então, é tem exatamente. que Um observar. sentimento. Tem que ser observador do processo, não só na ayahuasca, na vida também. Exatamente. Como no caso, eu sou terapeuta, então a gente entra em contato com muita gente, entra em contato com pessoas que têm, por exemplo, problemas, quadros patológicos no rim, quadro patológico na bexiga, ou então um quadro patológico no fígado. A gente vai na história da pessoa e a gente vai ver ali que tem uma mágoa muito forte, a gente vê que tem um medo de fazer determinadas coisas, a gente vê que tem um apego a alguma coisa, né? Que tem uma raiva muito grande contida. E quando você vai tocar no assunto, existe ali uma probabilidade da pessoa de repente colocar, manifestar aquela raiva e ao mesmo tempo o ego dela, por ter preservado todo esse quadro, o ego dela já mostra assim, já apresenta toda uma argumentação para ela ter raiva e se preservar naquilo. Então, muitas vezes,
a gente tem uma verdade dentro da gente que está fazendo mal para a gente. E quando é tocado no assunto, a gente ainda quer debater para dizer que a gente merece ter. Isso é por isso que eu tenho raiva e eu vou ficar mantendo essa raiva. Quer dizer, as pessoas ainda estão fazendo, como diz, né? A mágoa é uma brasa viva que você fica segurando na tua mão, né? É a outra pessoa pela qual você tem raiva, não está mais nem aí, está seguindo a jornada dela, ou sei lá o quê, e fica por isso mesmo. É uma comunicação muito, muito Só triste que a gente traz fica pro com o lado universo. de quem sente, né? É ruim para Uhum. quem sente, quem alimenta isso. A Núria mandou uma pergunta também. É normal sentir a ayahuasca mesmo depois de um tempo, né, sem consagrar? Ou pode ser o ego manifestando? Depende do tempo, né? A ayahuasca ela é digerida ali depois de algumas horas. As impressões emocionais ficam, sim, né? As impressões, muitas vezes, dependendo do processo que a pessoa passou emocionalmente, aquilo ali pode ficar, né? Pode ficar ali um certo tempo. Agora, é, o que pode emergir 2, 3 dias depois é justamente essa reação emocional que se teve. Não vai ser necessariamente a ayahuasca, né? De repente, uma semana depois, você pode ter uma lembrança emocional, aquilo ali pode emergir e ali você sentir, mas ali não é necessariamente uma reação química que a ayahuasca provoca. Ali é uma manifestação emocional que você está tendo, uma lembrança que se manifestou, e ali você está tendo a impressão de que a ayahuasca está se manifestando. Eu sofri 2 AVCs quando fui atropelada e hoje tenho mobilidade reduzida. Isso foi em consequência de alguma frequência que eu atraí? Boa pergunta, Léo. Ah, você teve 2 AVCs? Como é que é a pergunta de novo, Tati? 2 AVCs foi atropelado. Ele teve 2 AVCs quando foi atropelado e hoje ele tem mobilidade reduzida. E ele está querendo saber se isso foi consequência de alguma frequência. Seja na sua memória kármica, né? Não dá para eu dizer oficialmente assim que foi uma coisa que você provocou nesta vida ou se faz parte de uma jornada kármica que você tinha que vivenciar com uma reação que fazia parte da sua memória kármica. Mas é uma coisa que estava dentro do seu campo, né? E que gerou toda essa, essas situações que você passou, né? Vale lembrar que o AVC é um entupimento de uma artéria cerebral, tal, tal, tal. Foi consequência no caso do atropelamento. Algo de autodestruição existia, né, ali no momento, e a gente obviamente, aqui, estou te conhecendo agora, e a gente está sabendo da história agora, a gente não sabe dizer como foi a sua infância, a sua história de vida, como é que foi os processos pelos quais você passou, que pode ter sido algum programa estabelecido, ou pode ter sido uma situação kármica. É difícil falar assim, né? Mas Exato. mesmo sendo uma situação kármica, né? Eu acho que a frequência, quando está em harmonia, assim, vai, eu acho que já muda todo o quadro. Não precisa necessariamente passar por tudo aquilo com tanto sofrimento, né? Eu vejo dessa forma. Não sei se estou falando besteira. Exato. O universo quer saber como é que a gente reage, né? Exatamente. É isso. Eu acho que é muito mais a forma como a gente enxerga do que e a forma como a gente lida com a situação do que a situação em si. É. Pronto, é exatamente isso. É uma frase que eu sempre falo já há muito tempo. O universo não quer saber o lado justo ou injusto da história. Ele só quer saber como é que você reage. Como é que você vai trabalhar isso que aconteceu com você. Então é um processo bem delicado do ponto de vista da percepção de si mesmo perante a situação. O que que você vai fazer com isso que eu te apresentei? Porque isso faz parte da sua história, né? Da sua composição frequencial. Exatamente.
É que a gente fica querendo os porquês, né? Por quê, o porquê, não pra quê. Pra quê, né? O Eu acho ego, o que ego essa sempre situação entra. que é me ensinou. Então, assim, toda situação a gente pode tirar muito, tirar proveito, né? Exato. Enxergar dessa maneira não é fácil também, né? Quando a gente está Exatamente. passando, mas é um exercício diário. Orar e vigiar. Orar e vigiar é tudo, né? Exatamente. É isso que eu falo, é observar-se, né? Perante a sua Sim, jornada, a sua mente, quais são os pensamentos que ficam fluindo, quais são as coisas que acontecem de acordo com aquilo que você está colocando. É muito sutil, é uma coisa muito sutil, mas quando você começa a ser um observador mesmo, você começa a perceber o que que o universo te traz, o que que as coisas acontecem, você começa a analisar muito friamente, de uma forma muito. Você se torna o universo, você começa a perceber que você é o espelho do universo, você começa a perceber que você é uma manifestação do que o próprio universo faz, né? Então, existe um jogo nesse movimento. Você começa a ser o universo, porque é a imagem e semelhança, né? É isso que nós somos. exatamente. Vamos ver o que tem mais pergunta aqui. Como lidar com o ego? Tem alguma tática, Mari? Tá perguntando. Oi, Mari. Eu conheço a Mari lá de Santa Catarina. Olha, a maneira que eu vejo como lidar com o ego, eu costumo dizer que é criando o tal do observador. Olhar o que nós pensamos, o que nós julgamos, o que nós elogiamos, o que nós nos apegamos, quais são as emoções que nos prendem, né? Quais são as coisas que nos fazem sentir muita raiva, sentir muito medo, sentir muita coragem ou não, né? E a gente começa a ver onde foi, por que que nós temos essas reações diante das situações. Porque o nosso ego nada mais é do que uma estrutura, é uma persona que nós mesmos criamos para lidar com o mundo externo. Então, o ego ele é o conjunto de todas as condições emocionais que nós estabelecemos para poder reagir na sociedade. O ego é aquele dono do dedo na carteira de identidade. É esse personagem. E nós somos a energia que dá vida a esse ego. Então, o ego, na realidade, é uma construção. E essa construção, quanto mais observada, mais a gente percebe a grande sacada, que a gente percebe que a gente não é ela. É uma construção que foi feita. Nós não somos o ego. A Tati, da área de teatro, ela sabe que tudo são personagens que nós incorporamos e nos transformamos em situações, vai falar com o gerente do banco, vai falar com o bombeiro do posto, vai falar com o atendente da padaria. A gente é um personagem para cada pessoa, muitas vezes. O garçom de um restaurante, um relacionamento, os pais. Se você observar, você se comporta diferente ali. Você incorpora um personagem. E muitas vezes você se pergunta quem você é, por isso que fala, quem sou eu, né? Por isso que os grandes gurus, né? Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharishi, eles falam, busque quem é você, porque você vai ter uma grande descoberta. No final, não tem ninguém, não tem ninguém. Você só criou uma energia de resposta para o mundo. Essa é a grande sacada do autoconhecimento. E ao criar essa energia de resposta, é que você entende os códigos que você emite. Porque essa energia de resposta é uma construção das histórias que você viveu. E ao analisar friamente, sem julgar, sem colocar culpa em ninguém, você começa a entender que você é quem fez as leituras na sua infância, na sua pré-adolescência. Você é quem fez as leituras de mágoa, leitura de medo, leitura de soberbia, leitura de sexualidade. Você é quem fez essas leituras. E aí você construiu um ego. E essas leituras é que jogam para o universo e geram os acontecimentos. Aí você começa a perceber que tudo isso é o ego. É o ego que está fazendo. É o ego que construiu.
Essa é a grande sacada. Porque o vazio somos nós expressando algo para o universo. Agora, esse algo, ele é alterado por causa da estrutura do ego. O que a gente chama de intuição é o que vem do coração. E aí vem a pergunta: você aprendeu a usar o coração? Ou tudo tem que ser julgado, racionalizado pelo ego? Tudo tem que ser analisado para ver, tá? Tem que ver como é que é, sabe? Então isso aí é que impede a sua manifestação natural com o universo. Quando você deixa simplesmente fluir, as coisas acontecem diferente. Mas se você questiona no momento em que você está deixando fluir, ao mesmo tempo você questiona, condiciona, é como o pessoal fala: ó, oh, Deus está em suas mãos, mas vê lá, hein? Quer dizer, você não entregou para Deus, você não fez nada. Você manteve o mesmo medo, você manteve os mesmos padrões. Você fez algo que é impeditivo para você. Então, Deus não vai fazer nada se você condicionou ele. Continua dentro da sua própria vontade egocêntrica, né? Então, a gente fica dentro desse universo. Então, o que é o ego? Um personagem que nós criamos e que estamos tentando entender. A gente fala: ah, então como é que a gente faz? Observa. Observa o que você faz, o que você deixa de fazer, seus medos, suas vaidades, seus apegos, suas ganâncias, seus interesses. Você vai ver que ego você construiu para você. Se observar mesmo, é a melhor forma. Uhum. O Léo mandou uma, acho que é pergunta, que hoje estou aceitando mais a situação com fé que vão melhorar, porque antes eu nem andava e hoje voltei a andar e estou aprendendo muito com isso. Que bacana, né? Só de você Bacana. voltar a andar, isso já é Uma grande vitória, né? uma grande vitória. Acho que tem aqui. Hoje essa é a minha frequência ou estou no caminho certo? É observar. Aí tem um que do Nelson, né? A tendência é, Não tô achando. acho que é a penúltima, que a Mari agradeceu, gratidão, gratidão, Mari, também. Tendência é viver o emocional sem o lógico, ele perguntou. A tendência é viver o emocional sem o lógico? Não, aí a gente vai entrar lá no Zen Budismo, que ele fala que é o caminho do meio, né? É você equalizar os dois. Você entra em um aspecto onde você sente, né? Você dar crédito a esse lado da sua expressão intuitiva, do seu lado de percepção e trabalhar o lógico também. O lógico é pagar as coisas, comprar comida, né? É, 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 fazer tudo que a sociedade espera de você, do ponto de vista material, né? E o emocional é você unir os dois, né? Você unir as relações humanas, né? Tem pessoas que você sente que vale a pena, tem pessoas que não vale a pena, pessoas que você sente. Quanto mais você deixar isso, esse lado equalizar na sua vida e ao ver o equilíbrio, você sente melhor as convivências. E de praxe, a gente termina entendendo que cada um está na sua jornada, cada um tem uma leitura de mundo. E se eu estou falando aqui de ego, cada um tem o seu, né? Agora, como as pessoas lidam com ele, é que é a grande sacada também. Você começa a ver que tem muita gente que é tão conflituosa, tão medrosa, tão isso, tão aquilo, que termina tendo muita infelicidade, muitas situações difíceis, muitas coisas assim. Né? Ou então tem gente que é tão correta, tão isso, tão aquilo, tão reta, que nada acontece na vida da pessoa também, porque ela é tão limitada nas suas expressões e corresponde tanto ao que a sociedade espera, ao que tudo tá, aquela coisa tudo engessada, e que ela geralmente também é uma pessoa que vai adquirir seus bens, vai isso, vai aquilo, mas ela não sente. Muitas vezes na infância foi tirado dela, às vezes, né, nasceu, foi muito querida, quando chegou a uma determinada idade veio o segundo filho,
as atenções se voltaram para o segundo, essa pessoa primeira começou a se sentir rejeitada, começou a achar que ela precisava negociar a emoção, começou a achar que que ela não era amada, e ela começou a trabalhar de uma forma diferente para lidar com as pessoas, e ela começou a ficar mais engessada nas suas expressões emocionais. E nisso, ela corresponde ao que a vida tem para dizer, que tem uma casa, que tem um carro, que tem uma estabilidade, que tem tudo isso, mas sentir, ela não sente. E na hora que ela vai se relacionar, ela sente o vazio, ela sente que algo está faltando. Muitas vezes se relaciona com pessoas muito superficiais, muito rasas, porque ela não consegue se aprofundar numa relação com medo de ser rejeitada lá na infância, aquele medo da rejeição, e aí fica em relações muito difíceis na vida dela. Mais alguma pergunta? Com mais alguma pergunta, Tati? Se quiser, acho que se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, gente, manda. Agora é a hora. É, senão se daqui a Para pouco a você gente ver, grande termina. parte dos nossos bloqueios, de tudo que reflete hoje, vem da nossa infância, né? Os traumas, bloqueios, crenças limitantes. E como é importante a gente entender isso para poder mudar Com todo. certeza. Isso hoje é uma situação extremamente delicada que se constrói em uma sociedade hoje muito carente, né? Uma sociedade muito revoltada, muita coisa assim. Então é muito. A gente vê a sociedade hoje muito desconfiada, muito magoada, muito isso, muito aquilo, por conta do, do, de uma criação muito rígida, por conta de moralismos excessivos, por conta como é, do machismo, né? Daquele sofrimento de mãe e pai, muitos relacionamentos difíceis, e as pessoas saem com aquele código, né, de um relacionamento difícil, ela não encontra o reflexo do amor na relação dos pais, e ela tende a não encontrar um reflexo de amor quando ela vai buscar, porque na realidade ela nem sabe o que é amor, termina perdendo um pouco do conceito de uma relação sadia, né? Porque sempre tem um preenchimento, sempre tem alguma coisa a buscar no outro, e quando não recebe, gera-se conflito em mais uma relação conflituosa na sociedade. E é interessante, né? As pessoas elas vão reproduzindo aquilo que ela vivenciou na infância. Então, assim, Aham. se teve o relacionamento dos pais, teve algum foi problemático na infância, ela vai reproduzindo aquilo. Enquanto ela não tomar consciência, não mudar esse padrão, vai continuar nessa linha aí. Eu acho que tem uma pergunta aqui do Nelson. A maior luta seria por nossas crianças. Na opinião de vocês, qual a melhor criação? A melhor criação que eu entendo hoje é a liberdade de expressão, né, de uma criança. É não tolir uma criança tão cedo. É deixar a criança ser criança, né? É viver o universo lúdico que uma criança naturalmente gera no ambiente. É não colocar malícia nos movimentos infantis, é não colocar seriedade na vida de uma criança, né? É conscientizar, mas não precisa ser tão rígido nas consciências. É deixar uma criança se expressar naturalmente, ela ser ela, né? Nas escolas, as criancinhas no início, né, pré-adolescente, os prezinhos, né, que chamam, os infantil 1, infantil 2, que tem nas escolas. Muitas escolas ensinam muito isso, dessa manifestação do lúdico, que a criança naturalmente é, né? E quanto mais a criança receber elogio, quanto mais a criança receber percepção da situação que ela viveu em determinado momento, mais uma percepção
suave, clara, não precisa ser rígida, não precisa ser imponente, não precisa altear a voz. É natural, é deixar que a criança seja criança, porque é onde existe o momento de maior sensibilidade, é onde o HD está vazio e as emoções ali estão estabelecidas. É naquele momento onde as emoções estão sendo agrupadas, vamos dizer assim, né? Estão sendo acolhidas e colocadas como primeiros padrões de comportamento que a pessoa vai ter no futuro. E tem muitos detalhezinhos, assim, né? Que são nessa fase que são colocados como crenças limitantes, que depois é bem mais difícil da gente tirar isso, da gente Exato. mudar essa frequência, né? Acho que o Léo mandou uma pergunta aqui também. Quer dizer que tudo que eu vivi na infância se reflete ou pode se refletir na vida adulta? Com certeza. Com certeza. O princípio. É Todos os onde a sua traumas. personalidade começou a ser construída. É todo essa composição que eu falei do ego começa aí, né? Como o Osho fala, né? A partir do instante que abriu o olho e começou a ver o mundo externo, que na Índia fala, começou o jogo de lila, né? Começou a brincadeira, a grande brincadeira do universo. Que você olha para fora, nada mais é do que o reflexo que tem dentro. Só que o que você começa a sentir, você começa a criar algo dentro de você e você vai mudando o universo fora, porque você está estabelecendo um mundo para você dentro, né? Então, desde o início, as primeiras emoções, as primeiras angústias, os primeiros medos, os sentimentos de fome, o sentimento de estar sujo, a fralda está suja, o desconforto, o frio, o calor, tudo a criança vai fazer uma leitura. E é uma leitura emocional, porque ela não tem um cognitivo estabelecido. Ela não criou nenhuma ideia ainda, ela nem sabe. Ela só sabe que as emoções são positivas ou negativas para ela, se dão desconforto, se dão prazer. Então ela vai ver aquilo ali e vai começar a estabelecer aquele emocional. Lá na frente é que ela vai começar a dar nome, ela vai começar a gerar um padrão onde a sociedade deu nome, né? Padrão de medo, padrão disso, daquilo, e por aí vai. Mas alguém tem alguma pergunta? Acho que já deu uma hora, hein? Se alguém tiver alguma pergunta, manda. É, eu já de antemão quero agradecer mais uma vez, né? Nossa oportunidade de estar aqui junto. A Eu última quero vez tem mais, agradecer. né? Tem mais de um mês, né, Tati, que a gente fez. Pois Né? é, faz bastante tempo. A última foi em junho, eu acho. Julho, não me É, recordo, mas faz tempo, né? exato. Mais um tempinho. E tem aí o projeto de eu ir em São Paulo fazer um trabalho com vocês, né? Um trabalho de ayahuasca. Vamos ver se a gente consegue. Ah, tem Vai uma dar pergunta certo. aí. Vai sim. Já deu. Vamos ver. Eu não tô conseguindo ver, gente. Zan, eu pago um preço muito alto por ter vivido uma infância com um narcisista, depois atrair um casamento com um narcisista. Comecei a buscar autoconhecimento aos 33 anos. Estou ainda nessa caminhada. Que bom, né, que tá nessa caminhada. E tem gente que passa a vida inteira sem buscar nada. E que bom que se libertou do narcisista também. Isso foi muito bom. Isso foi um grande. O fato de ter se libertado já é o princípio que a tua energia estava buscando de mudar o padrão que você estabeleceu para atrair esse narcisista. Vale lembrar que a relação, né, um se uniu ao outro, então havia ali uma atração. Depois de percebido o desconforto, depois de ter percebido toda a agonia, houve o salto, largar, separar. Então, esse já é um grande avanço. Esse foi o princípio do autoconhecimento. Foi a percepção de que felicidade é outra coisa e não aquilo que se vivia. E de que os desconfortos, os apegos, os medos, as agonias, as inquietações, tudo que se viveu na relação é percebido como eu não quero isso para mim. Então, parabéns aí para quem colocou essa mensagem, porque agora você sabe, não tenha medo de começar de novo,
uma nova relação. Não tenha medo de amar, porque agora você está entendendo melhor o que é uma relação de amor, uma relação de afeto, de correspondência, de compartilhar. Esse princípio de autoconhecimento nunca tá. Tem gente que começa com 90 anos autoconhecimento. Começa a avaliar a vida na velhice só. Isso não tem Sem idade. Então, isso é muito bom você ter colocado essa relação aí que viveu, porque isso é de grande valia para a tua alma, para a tua história, para a tua jornada. Então, parabéns também por isso. parabéns. O Leozinho está falando aqui, ó, o que fazer para me livrar desses padrões? É aquilo que a gente falou, né? É a observação, é a percepção da situação de vida, a jornada. Faça uma varredura naquilo que foi vivido já, as coisas que aconteceram, as pessoas que você atraiu para você, seja amigos, seja companheiras, seja o que for, nas situações da vida afetiva, vida econômica, família, como é que é a sua relação com seus familiares, como é que é a sua relação, eu volto a dizer, com você mesmo, o que é que você, como você se cuida, como você trabalha o seu intelecto e como você trabalha a sua mente, qual é o pensamento frequente dentro do seu dia a dia. Todos esses detalhes vão te ajudar a mudar os padrões. Seja um analista de si mesmo com muita sobriedade, não justificando. Ah, mas eu sou assim por causa disso, disso. Não. É uma frequência que você emana porque você é assim. Então vamos ver, vamos mudar, vamos trazer ali algo que te traga paz. Né? Acho que tem uma pergunta aqui, ó. Hum. Caminho ao autoconhecimento. Uma dúvida, Alex. Por que o sustentar é muito mais difícil que o despertar, principalmente após a medicina? Porque o sustentar. Por que o sustentar é mais difícil do que o despertar? Acho que conseguiu entender? Não, sustentar o quê? Sustentar Eu as acredito que impressões? seja sustentar essa mudança, essa transformação do que o despertar. Que era aquilo que a gente estava falando mais no início, né? Que é um exercício diário. Você manter isso é complicado. Mas só de É, despertar já é lindo, né? isso mesmo. E outra coisa, esse sustentar, é que eu falo também, é um exercício diário, né? Porque a gente nem percebe que a gente preserva os pensamentos com o exercício diário. A gente sempre quer confirmar aquilo que a gente acha que é, né? Mas quando a gente começa a pegar, é como você descobrir como é que o cara fez um truque de mágica. Quando você vai ver aquele truque, você já sabe. Então é só você entender o seguinte: peraí, é o ego que faz essas reações de acordo com a minha criação. Você está matando uma charada, você está matando as reações que você tem. Ah, eu reajo assim porque foi estabelecido em algum momento da minha vida que eu preciso me reagir dessa forma. Se essa forma ela é incoerente, lógico, né? Você está tentando mudar isso, basta você perceber outras formas de reagir, né? E não, é claro, aí é que a gente estava falando agora, é como tirar um vício. Vem a abstinência, vem acontecimentos para fortalecer aquela raiva, aquele medo, aquela zona de conforto. Vem acontecimentos, mas quanto mais você perseverar nessa questão de mudança de paradigma, de uma visão diferente. Inclusive o chá ajuda, que você falou do chá, né? Ela fala do chá aí. O chá ajuda a fortalecer, meditar, silenciar a mente, como a Tati falou, ser é, o contemplar a si mesmo, né? Observar a si mesmo e ver os movimentos que se provocam. Uma tarefa que ninguém melhor do que a gente mesmo para fazer. Aliás, só nós podemos fazer isso, né? Exatamente. Hoje E esse, temos muito assim, em todos os sentidos. é, E eu mesmo me percebo, né, no caminho que não é um caminho legal, que eu sei que não vai me trazer uma coisa positiva, e eu me chamo a atenção. Não, isso aqui não tá legal, eu tenho que mudar. Então é isso, é observar, né?
É. Léo, eu que agradeço. Gratidão pela participação, Leozinho. Eu tô agradecendo aí você. É isso. E aí, Bom, gente, mais quanto tempo alguém? faz? Quanto tempo faz, Tati, que a gente está no ar? Já faz, acho que já faz uma hora. É, então, infelizmente, a gente vai ter que parar. A gente vai programar outro encontro, né, para a gente falar mais sobre esse assunto. Acho que é interessante. As pessoas fizeram perguntas muito ricas. Eu acho que valeu muito a pena a gente trabalhar esse assunto e fazendo esse paralelo com a ayahuasca, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito e a gente precisava muito, né, trabalhar esse lado, né? Bom, Exatamente. Cris Cunha, excelente live, parabéns, assunto amplo e vocês tiveram várias abordagens com uma linguagem fácil de entender. Gratidão, gratidão, Cris. Cris. Gratidão pela Gratidão, participação, Cris. Um gratidão a beijo. todos que acompanharam, gratidão pelas perguntas, gratidão, Aleph, Mari, sua linda. Daqui a pouco tem reiki, hein, gente? Vou falar, não sei se todo mundo viu, vou falar novamente. Quem quiser, vou fazer envio de reiki hoje. Manda o nominho por DM, envio é gratuito. É É, só mandar o nome, é só amor. a live vai ficar salva, viu? Na minha página e da Tati também, né? Eu acho que eu vou postar no canal, e foi por falar no canal. Quem quiser conhecer Isso. o canal, nas trilhas do Eu no YouTube. É feito tudo com muito amor. O Lindo canal Instagram dele. também, nas trilhas do Eu. Quem Isso. quiser, tá feito o convite. É a página do Aleph também, né, Aleph? Isso, é. Deixar um abraço também para a Naya e para o Cauanã, que é a Casa Amor Divino. Estive lá dia 24 e 25, fazendo um trabalho lá em Santa Catarina. Foi muito bom. Foi uma feira mística, fantástico. Teve a banda Munai. Foi um momento de muita alegria para todos nós lá. Foi muito legal. Tivemos um trabalho com chá da ayahuasca. Foi muito legal. Agradecendo demais a eles. E logo, talvez para o início do ano, né, Aleph, a gente faz É, um. a gente Consegue, se pode alguém fazer. conhecer algum espaço aqui em São Paulo, nós estamos buscando um espaço para fazer um ritual e workshops e algumas Isso, a gente está outras. pretendendo trabalhar também, levar aí a gente fazer uma troca de conhecimentos, vai ser muito legal. E São Paulo, né? A gente fazer um trabalho, tem cursos, tem vários workshops que a gente pode oferecer. Aí a Naya vai coordenar isso também. É como a Naya falou, a gente precisa de um espaço em São Paulo para a gente fazer esse trabalho. Quem tiver, de Quem repente, uma souber de um amizade, espaço um link, bacana, puder fazer o link aí, fica bem bacana. estamos na busca. É isso. Já existe, né? Isso aí já existe. Só precisa Já, manifestar. então isso já vai Já acontecer. criou Em isso. breve. É isso aí. Então, vai rolar, gente. Vai rolar. Pode ter certeza que vai rolar. Vai sim. Logo mais. Então é É isso. isso. Te Então, tá. agradeço imensamente. Foi muito bom estar com você. Gratidão Eu imensa. agradeço também demais, Tati, pela sua oportunidade, seu tempo, por toda essa dedicação também. Esse seu canal lindo aí, que está muito bonito, tem mensagens grandiosas no canal dela, acho que vale muito a pena todos verem. Quem quiser ver também o meu aí, Aleph Arsa, também tem muitos vídeos, você rolar para baixo, que no início aí tem muita mensagem, vai rolando para baixo, você vai ver mais de 20, 30 vídeos que eu falo sobre o chá da ayahuasca. Então vale a pena para quem quiser conhecer mais, dar uma entrada aí e ver. Então é isso. É isso, gente. Gratidão a Gratidão a todos. quem participou. Gratidão pelas perguntas. Gratidão, Aleph. E logo mais a gente está aí de novo. Dessa vez a gente não vai demorar tanto, né? Não, não vamos demorar muito não, vai ser legal. Vai dar certo. Logo mais também de novo. Amém, amém. Beijo grande para todo mundo. Beijo para todos Gratidão. vocês. Gratidão. Até mais.